Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade. Eu vou falar sobre a vigilância e um pouco mais sobre a proteção divina. Então, a vigilância e a proteção divina. Que a semana passada nós falamos sobre a proteção divina, mas eu quero complementar algumas coisinhas, né? Então, assim, a gente, vê, e principalmente nos colégios, as pessoas estão vendo muito com as crianças pequenas, que estão vendo vultos, algumas estão ouvindo vozes, né? E as mães, os pais ficam muito preocupados, vão, atrás de recursos, procuram os médicos, e a gente investiga e vê a história da pessoa, e normalmente essas crianças, os pais não frequentam nenhuma igreja. Os pais simplesmente, eles estão curtindo a vida, alguns bebem, estão indo a bares, estão fazendo coisas que não são da luz. E a gente, como consequência, vê o assédio que o mal faz em cima das crianças. Muitas dessas crianças não têm nada do ponto de vista psiquiátrico e nem mental. O que elas têm é falta de proteção divina, falta de oração, falta da luz, e que faz com que elas fiquem suscetíveis às investidas do mal. Então, mas uma criança? Sim. Nesse mundo, na verdade, ninguém é inocente, né? Nem a criança pequena, e é por isso que ela nasce aqui nesse mundo, porque ela precisa corrigir algumas coisas no seu espírito. Então, o reflexo que a gente vê dos pais, que não levam seus filhos numa igreja, ou que não procuram uma igreja, e o assédio que o mal faz em cima das pessoas, das crianças. E quando a gente fala de proteção divina, não quer dizer que Deus vai tirar os outros da tua frente para você passar, A pessoa pede proteção para ir, viajar, vai andar tantos quilômetros, e daí, não, agora eu estou protegido, eu vou tocar o pau. Não é assim. A pessoa, na verdade, como é que Deus vai proteger? Ele vai justamente aumentar a tua vigilância. Se você pedir a proteção de Deus, Ele vai te proteger, mas não quer dizer que Ele vai tirar tudo da tua frente. O mal existe e está aqui nesse plano. Ele vai aumentar o teu alerta, a tua capacidade de prestar atenção, de vigiar, para que você possa, então, conduzir o teu veículo de uma forma mais segura. E assim, falei do trânsito, mas para outras coisas também. Então, a questão da proteção não é que vai te tirar todo o mal. Ele vai te dar condições para você se prevenir contra o mal, para você não deixar aberturas, para que assim o mal possa entrar. E quanto à vigilância, o que a gente precisa vigiar não são os outros. O que nós temos que vigiar são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, porque a gente vive nesse mundo, como diz, tem a parábola do joio e do trigo, que significa que tem o bem e tem o mal. Tem pessoas que não são do bem. E tem essas pessoas que não são do bem, elas vão
te causar sentimentos negativos, às vezes raivas ou mágoa, vontade de xingar, vontade às vezes de até bater nas pessoas. Mas a gente não pode. A gente, em verdade, tem que procurar vigiar o nosso pensamento para saber que essas pessoas existem e o que a gente pode esperar delas. A gente pode esperar exatamente que elas vão atrapalhar, embaçar, não cumprir o que falam, né? Fazer mal feito, enfim, vão provocar algumas coisas em nós. E que se a gente tiver desavisado, vai também cair naquela, vai acabar às vezes xingando, acabar até entrando em conflito com a pessoa, porque não aceita aquele jeito da pessoa. Só que não temos como mudar muitas coisas nesse mundo, elas são assim e vão continuar sendo. Então, o que nós temos que mudar é o nosso olhar, a nossa forma de lidar com essas pessoas, de lidar com essas situações. Nem sempre a gente consegue manter a mansidão, a postura o tempo todo, mas quando a gente perde a mansidão, que ela volte logo, que a gente não deixe ela ficar dominando a nossa mente. Mas o nosso grande teste realmente são os outros. Assim como a gente é o teste, né, para o irmão, ele é o teste para nós. Então, a gente tem que saber, né, como a gente pode lidar sem perder a luz, sem sair da frequência. Porque toda vez que a gente sai da frequência da luz, ocorre um atraso em nós, na nossa evolução espiritual. Então, nós temos que procurar nos manter vigilantes com o pensamento, para saber que o mal está por aí e que as coisas não devem nos pegar de surpresa. Muitas vezes nos pegam, a gente está, às vezes, desprevenido ou com falta de vigilância. Quando a gente se solta muito, acha que está tudo numa boa, é quando acontecem as coisas. Então, em verdade, para que a gente possa viver em paz, temos que estar sempre vigiando a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos próprios sentimentos e saber que tem coisas que a gente pode fazer e outras que a gente não pode. Mesmo que a gente não concorde com certas coisas, muitas delas nós não podemos mudar, muitas delas nós não temos nenhum poder para atuar em cima. Então não adianta ficar esquentando a cabeça ou discutindo uns com os outros por situações que não temos nenhum poder para mudar. E a gente, né, tem que procurar sempre ajudar uns aos outros, mas muitas pessoas nos provocam sentimentos negativos, mas mesmo assim nós temos que vencer esses sentimentos e sempre que alguém precisar, temos que ajudar. E o maior bem que se faz é justamente pagar o mal com o bem. Quando alguém te faz o mal, paga ela com o bem, que aí você vai ter um crédito verdadeiro com Deus. Mas tem que fazer de coração, tem que deixar que o coração sinta esse amor pelos outros. Nós temos que estar vigilantes para não ter raiva de ninguém, para não ficar vivendo na raiva, no ódio, porque se a gente assim se predispor, nós vamos ter muitos motivos para ter ódio, muitos motivos para ter raiva. Porque o ser humano não gosta de ser contrariado.
E, em verdade, não tem como viver aqui nesse mundo sem passar por um monte de contrariedades. E o nosso teste é justamente na contrariedade, para que a gente consiga dominar os nossos sentimentos. Então, não é uma tarefa fácil. Para que a gente possa realmente dominar, nós temos que ter Deus no coração. Mantê-lo sempre, Jesus no coração, como a gente pede, né? Caminhar com Jesus no coração, sempre. Que daí você vai ver que Ele vai te dar o conforto. Ele vai te trazer o preenchimento do teu espírito para você se sentir confortado, mesmo na contrariedade, mesmo quando dê coisas erradas. E temos que nos fortalecer, porque os tempos estão apertando, as coisas estão ficando mais difíceis. Então temos que fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa relação com Deus, com Jesus, para assim a gente poder não se perder no nosso caminho, poder chegar até o final aonde a gente quer, porque lá a gente daí vai poder subir para esse lugar maravilhoso que é a eternidade da luz. Mas, para que isso aconteça, nós temos que manter as orações. Temos que manter a nossa mente firme, porque nós vamos ter muitos motivos para perder a tranquilidade da nossa mente. E se isso a gente deixar, a gente não vai viver em paz, vai ter muito problema, muito conflito e ainda corre o risco de perder a nossa salvação. Então, vigiem a vocês mesmos. Procurem não falar palavras que magoam, que ofendam os outros. Procurem, quando forem ofendidos, perdoarem. Não carregar a mágoa, não ficar remoendo pensamentos negativos que vão voltar para você. Então, tente amar, tente realmente, apesar do mal que tem nesse mundo, tente amar as pessoas, para que assim você consiga, que nós consigamos a nossa salvação. Amém. Amém.